Você é diabético? Deixe-me adivinhar. Você mede sua glicose assim que acorda, em jejum, e o número está alto. 130, 140, talvez até mais. E você pensa, mas como? Eu não comi nada a noite toda. Eu jantei cedo, comi uma salada, um grelhado. Como isso é possível? Essa frustração de começar o dia já perdendo para o diabetes, essa sensação de que seu corpo está te sabotando enquanto você dorme, é uma das queixas mais dolorosas e desmotivadoras que eu escuto. É um inimigo invisível que prepara o terreno para um dia inteiro de batalha, onde você já começa em desvantagem. Você se sente em uma guerra perdida antes mesmo da primeira refeição. E se eu lhe dissesse que a chave para reverter essa condição matinal específica, uma das mais temidas do diabetes, não está em uma pílula mais cara ou em um procedimento complexo, mas sim em um segredo escondido à vista de todos, talvez na porta da sua geladeira ou no seu armário, neste exato momento. E se eu lhe dissesse que existe um segredo, um ingrediente poderoso que a maioria esmagadora dos diabéticos ignora, que tomado em uma colher específica ao acordar, pode ajudar a reduzir esse pico de açúcar matinal? Rapidamente, eu sou a doutora Camila Rodrigues, endocrinologista, e nos meus mais de 15 anos de prática clínica, vi essa frustração minar a motivação de milhares de pacientes. Eles fazem tudo certo no jantar, se esforçam, mas acordam com o açúcar descontrolado. Isso gera um cansaço, uma névoa mental e, pior, um sentimento de fracasso. Eu me lembro vividamente de um paciente, o Sr. Roberto. Ele chegou ao meu consultório desolado, com sua hemoglobina glicada estacionada em 8%, apesar de jurar que estava seguindo a dieta. Ele me disse: Doutora, eu desisto. Eu acordo com 150 todo dia. Meu corpo me odeia. A verdade é que o corpo dele não o odiava. Ele estava apenas executando um programa biológico antigo que no diabetes se torna um problema. E foi a frustração nos olhos do Sr. Roberto que me motiva a fazer este vídeo para você hoje. Não estou falando de um remédio novo. Estou falando de algo que você provavelmente tem na sua cozinha, mas que está usando errado, na hora errada, ou nem sabe que serve para isso. O que eu vou compartilhar com você hoje é um conhecimento profundo, que vai muito além do superficial que você lê em blogs. Nós não vamos apenas falar o que usar, nós vamos dissecar por que funciona, como funciona no nível molecular e qual é o ritual exato, o método de um colher, para usá-lo com total segurança e transformar o início do seu dia. Nos próximos minutos, prepare-se. Esta não é uma dica rápida, é uma aula completa. Primeiro, vamos dissecar impiedosamente esse inimigo oculto da madrugada, o processo biológico que está inflando sua glicose enquanto você dorme. Segundo, eu vou revelar o ingrediente e a ciência profunda por trás de como ele desarma esse processo. Terceiro, eu vou lhe entregar o guia passo a passo, o protocolo exato, o ritual da manhã. E por fim, vamos construir o ecossistema completo de apoio para garantir que essa ferramenta funcione no seu potencial máximo. Fique comigo até o final, porque entender isso pode ser o clique, a peça que faltava para você finalmente sentir que está no controle da sua glicose. Vamos começar pela sua frustração. Aquele número. Você não está imaginando coisas. Você não está louco. E não, não é culpa sua. O nome disso, no meio médico, é fenômeno do amanhecer. É um processo biológico perfeitamente normal, que dá terrivelmente errado no corpo de um diabético tipo 2. Para entender isso, preciso que você conheça um paciente que vou chamar de Carlos. Carlos tem 58 anos, diagnosticado com diabetes A5. Ele é um paciente dedicado. Ele cortou o refrigerante, reduziu drasticamente o pão e o arroz e tenta caminhar 3 vezes por semana. O jantar de Carlos, na noite anterior à sua consulta comigo, foi exemplar. Um filé de frango grelhado e uma porção generosa de salada com azeite. Às 10 da noite, ele mediu a glicose. 112, um número excelente. Ele foi dormir satisfeito, sentindo que estava fazendo tudo certo. Às 6 da manhã, o despertador tocou. Antes mesmo de levantar, ele pegou o glicosímetro. O resultado, 154. A confusão foi imediata. A raiva. Como? Ele perguntou à esposa, que não entendia. Eu estava dormindo. Eu estava em jejum. De onde veio esse açúcar? Essa era a jornada do herói às avessas de Carlos.
Ele fazia o sacrifício, mas o vilão vencia de madrugada. O conflito ascendente dele era esse. O médico anterior simplesmente aumentava a dose da metformina, o que causava mais desconforto gastrointestinal. Carlos estava no limite da desistência. O clímax do desespero dele foi quando, após acordar com 154, ele tomou seu café da manhã habitual de ovos mexidos e café preto sem açúcar, e 1 hora depois, a glicose estava em 220. Ele se sentiu um fracasso absoluto. Quando Carlos sentou na minha frente, a primeira coisa que fiz foi colocar nele um sensor contínuo de glicose. E após 48 horas, o gráfico revelou o culpado. Às 3 da manhã, como um relógio, a glicose de Carlos, que estava estável em 110, começou a subir. 3 da manhã, 112, 4 da manhã, 125, 5 da manhã, 138, 6 da manhã, 154. Eu mostrei o gráfico a ele e disse: Carlos, não é você. Não é o seu jantar. É o seu fígado respondendo a um alarme biológico natural. O alívio nos olhos dele foi indescritível. Ele não era um fracasso, ele apenas não entendia o inimigo. E que inimigo é esse? Vamos à dissecação científica profunda. Pense assim: seu corpo é programado para sobreviver. E para o seu corpo, acordar de manhã é um estresse que exige energia. Por volta das 3 ou 4 da manhã, seu cérebro aciona um despertador hormonal. Ele libera um coquetel de hormônios, principalmente o cortisol, o hormônio do estresse, o glucagon e o hormônio do crescimento. Esses hormônios têm uma missão clara: preparar você para o dia. E eles fazem isso dizendo ao seu fígado: Ei, hora de trabalhar. Libere açúcar, glicose no sangue para dar energia para o cérebro e os músculos. O seu fígado é uma grande despensa de energia, armazenando glicose na forma de glicogênio. O glucagon, especificamente, dá a ordem direta para a glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio armazenado em glicose pura. Mas não para por aí. O cortisol e o glucagon também ativam a gliconeogênese, que é a capacidade incrível, e neste caso problemática, do fígado de criar glicose nova a partir de outras fontes, como aminoácidos, proteínas. Em uma pessoa sem diabetes, o pâncreas detecta essa liberação de glicose e libera a quantidade exata de insulina para gerenciá-la. A insulina age como um gerente de logística, pegando esse açúcar e o entregando às células. Mas em você, que tem diabetes tipo 2, duas coisas dão errado. Primeiro, você tem resistência à insulina. Suas células musculares e de gordura são como portas enferrujadas que não respondem ao gerente, insulina. Segundo, seu pâncreas pode já estar cansado e não consegue produzir insulina suficiente para lidar com essa onda de açúcar. O resultado? O fígado joga um monte de açúcar no sangue e a insulina não dá conta do recado. Você acorda com uma piscina de açúcar que não foi usada. Vamos usar outra analogia. Pense no seu fígado como uma usina de energia que abastece uma cidade, seu corpo. À noite, a cidade dorme, e a usina deveria operar em modo de espera. Mas às 4 da manhã, os hormônios, como alarmes de incêndio defeituosos, disparam. A usina entra em potência máxima, bombeando energia, glicose, para na rede. No entanto, na cidade, nas suas células, as portas estão trancadas devido à resistência à insulina. A energia, glicose, não consegue entrar nas casas e se acumula perigosamente nas ruas, no seu sangue, causando um blackout funcional e danos estruturais. E quais são esses danos? Esse impacto é sistêmico. Não é só um número frustrante. Acordar com o açúcar alto dia após dia, por anos, tem consequências multiórgãos. No nível cardiovascular, esse excesso de glicose matinal carameliza as paredes internas das suas artérias, num processo chamado glicação. Isso as torna rígidas, inflamadas, e é o primeiro passo para a aterosclerose, aumentando seu risco de infarto e AVC. Seu coração já acorda em um ambiente hostil e inflamatório. No nível neurológico, embora seu cérebro precise de glicose, a hiperglicemia crônica é neurotóxica. Ela danifica as pequenas terminações nervosas, levando à neuropatia, diabética, formigamento, dor, e é responsável direta por aquela névoa mental matinal, a dificuldade de foco. Você não acorda alerta, você acorda como se estivesse sob um véu. No nível renal, seus rins são os filtros heróicos do seu corpo.
Eles são forçados a trabalhar dobrado para filtrar esse sangue melado. É como tentar filtrar água barrenta com um filtro de café. Dia após dia, esse esforço sobrecarrega e destrói os glomérulos, as unidades de filtragem, levando, no longo prazo, à insuficiência renal. E, por fim, no nível endócrino, cria-se um ciclo vicioso. O próprio açúcar alto é tóxico para as células beta do pâncreas, glicotoxicidade, as células que produzem insulina. Ou seja, o açúcar alto de manhã faz com que seu pâncreas trabalhe mais, se esgote mais rápido e morra mais cedo. É um ciclo que se autoalimenta. Para fechar essa análise do problema, uma terceira analogia: seu corpo é um reino. Ao amanhecer, os batedores, hormônios, anunciam que o dia, a batalha, vai começar e mandam o almoxarifado, fígado, liberar suprimentos, glicose, para o exército, células. Mas no diabetes, o exército está amotinado, resistente à insulina e se recusa a aceitar os suprimentos. Os suprimentos se acumulam no pátio do castelo, sangue, apodrecendo, atraindo doenças e enfraquecendo o reino por dentro. Agora, o que piora esse fenômeno? Porque em Carlos é 154 e em outra pessoa pode ser 120. Existem fatores de risco claros que você precisa conhecer, e vou detalhar 5 deles em uma mini tese para cada um. Primeiro, o jantar da noite anterior, especificamente, a alta carga de carboidratos. Muitos pacientes pensam que, se a glicose estava boa antes de dormir, o jantar não foi o problema. Errado. Um jantar rico em carboidratos, pense em pizza, macarrão, muito arroz, enche o seu fígado de glicogênio ao máximo. O fígado fica superabastecido. Quando os hormônios do amanhecer dão a ordem, o fígado tem um estoque muito maior para liberar, resultando em um pico mais alto. O cenário clássico é o diabético que come uma refeição normal à noite e não entende por que acorda mal. A mitigação é focar seu jantar em proteínas de qualidade, gorduras saudáveis como abacate e azeite, e muitas fibras, vegetais folhosos, que dão saciedade sem superlotar o fígado. Segundo fator, sono de baixa qualidade. Este é um disruptor hormonal massivo. Se você tem apneia do sono, e muitos diabéticos tipo 2 têm e não sabem, ou se você tem insônia ou simplesmente dorme poucas horas, seu corpo entende isso como um estresse agudo. O resultado? Níveis de cortisol muito mais altos. E como aprendemos, o cortisol não só libera glicose, mas também piora a resistência à insulina. O cenário é a pessoa que fica no celular até tarde ou que ronca muito. A mitigação é tratar a higiene do sono como um pilar do tratamento. Faça o teste para a apneia, crie um ritual noturno, escureça o quarto. Terceiro fator: estresse crônico. Seu corpo não diferencia o estresse psicológico de um ataque de leão. Se você está cronicamente preocupado com contas, trabalho ou família, seu eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, está constantemente ativado, liberando cortisol. Você já vai dormir com o cortisol elevado e o pico da manhã será ainda mais exagerado. A mitigação envolve técnicas ativas de gerenciamento de estresse, como mindfulness, meditação ou exercícios de respiração. Quarto fator: o timing incorreto da medicação. Isso é muito comum. Se você usa uma medicação de ação prolongada à noite, como metformina, X-ISRI ou uma insulina basal, NPAA ou glardina, e a toma muito cedo, o efeito dela pode acabar antes do pico hormonal das 4 da manhã. Por exemplo, você toma sua basal às 7 da noite. Às 4 da manhã, a concentração dela no sangue já está baixa, deixando o fígado livre para liberar glicose sem freios. A mitigação é conversar com seu médico sobre o horário exato da sua medicação noturna, talvez ajustando-a para mais perto da hora de dormir. Quinto e último fator de risco: a própria resistência à insulina. É o ciclo vicioso. Quanto mais resistente à insulina você é, geralmente ligado ao sobrepeso, especialmente à gordura visceral e ao sedentarismo, mais o seu corpo precisa gritar, liberar hormônios para tentar obter energia, e mais o fígado responde. A mitigação aqui é a base de tudo: perda de peso e exercício físico, que são os sensibilizadores de insulina mais potentes que existem. Agora que você é um especialista no problema, agora que você entende o fenômeno do amanhecer, a história de Carlos, a ciência multiórgãos e os fatores de risco,
vamos nos tornar mestres na solução. Mas antes de eu lhe dar a colher, a ferramenta exata, nós precisamos mudar nossa filosofia. O objetivo aqui não é lutar contra o seu corpo. O fenômeno do amanhecer, como eu disse, é um processo biológico natural de sobrevivência. O problema não é o processo, é o desequilíbrio causado pelo diabetes. Portanto, nossa solução não será uma bala de prata ou uma bomba química para forçar seu corpo à submissão. Nossa filosofia será a da harmonia metabólica. Vamos usar uma ferramenta natural e inteligente para sussurrar ao seu corpo, em vez de gritar com mais medicamentos. Vamos restaurar a sensibilidade e não forçar um resultado. Vamos trabalhar com os ritmos do seu corpo para modular essa resposta matinal. O que vou lhe apresentar não é uma cura mágica, é um potencializador. É uma ferramenta que faz todo o resto do seu esforço. Sua dieta, seu exercício, seus medicamentos funcionar melhor. A ferramenta que, usada no ritual correto, pode ser o seu maior aliado contra o fenômeno do amanhecer, é o vinagre de maçã. Mas, e este é um mais gigantesco, atenção, não é qualquer vinagre de maçã, não é aquele vinagre claro, filtrado e pasteurizado que você usa para temperar salada. Tem que ser o vinagre de maçã orgânico, não filtrado, e que contenha a mãe. A mãe é aquela substância turva, aquela nuvem, que fica no fundo da garrafa. Aquilo é uma colônia viva de bactérias benéficas, enzimas e proteínas. A presença da mãe indica que o vinagre não foi processado agressivamente e que seus compostos mais potentes estão intactos. O ingrediente ativo que queremos, o nosso herói nesta jornada, é o ácido acético. E agora, vamos ao método exato, o ritual da colher ao acordar, dissecando o passo a passo com a ciência por trás de cada ação. Para ter os benefícios e, mais importante, não causar problemas, você precisa seguir este método exatamente. Não é para tomar puro, não é a qualquer hora. Este é o ritual da manhã. Passo 1. O momento, vamos chamar de a quebra do jejum fisiológico. O momento da execução é assim que você acordar, antes de tomar seu café preto, antes de beber sua água pura, antes de tomar seus medicamentos matinais. Esta é a primeira coisa que você vai ingerir. A ciência por trás disso é que, neste momento, seu estômago está vazio e seu fígado ainda está em pleno modo de liberação de glicose, respondendo aos hormônios do amanhecer. O ácido acético, ao entrar no seu sistema neste exato momento, age imediatamente nesse ambiente fisiológico, enviando um sinal para o fígado. O erro comum a evitar é tomar o vinagre depois do café da manhã. Se você fizer isso, você perdeu a janela de oportunidade para modular a glicose em jejum e o efeito de preparação para a refeição. Passo 2. A ferramenta. Vamos chamar de o elixir turvo. Pegue sua garrafa de vinagre de maçã orgânico com a mãe. Chacoalhe-a levemente. Não precisa agitar vigorosamente, apenas o suficiente para misturar a mãe, que tende a assentar no fundo. A ciência é simples. Queremos que cada colher que você tomar contenha uma parte dessa colônia benéfica, garantindo que você está recebendo todo o espectro de compostos. O erro a evitar é comprar vinagre pasteurizado, aquele bonito e cristalino. Ele foi filtrado e aquecido e a mãe foi morta. Ele não terá o mesmo potencial terapêutico. Passo 3. A medida. Vamos chamar de a colher de respeito. A medida é exatamente uma colher de sopa, o que equivale a cerca de 15 mililitros. A ciência aqui vem de múltiplos estudos que usaram doses variando de 10 a 30 mililitros. 15 mililitros é a dose terapêutica eficaz, que oferece o máximo de benefícios com o mínimo de riscos. Neste caso, mais não é melhor. Tomar mais do que isso não vai baixar mais o seu açúcar, mas vai aumentar drasticamente o risco de efeitos colaterais. O erro a evitar é virar um gole direto da garrafa. Isso é perigoso, descontrolado e desnecessário. Passo 4. A regra de ouro. A mais importante. Vamos chamar de o veículo seguro. Você vai diluir uma colher de sopa em um copo grande de água, algo entre 200 a 250 mililitros de água em temperatura ambiente. Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, tome o vinagre puro. A ciência é cristalina. O vinagre de maçã é um ácido forte,
com um pH muito baixo. Se você tomá-lo puro, ele vai causar uma corrosão ácida no esmalte dos seus dentes, destruindo-os silenciosamente. Ele também pode causar queimaduras químicas na sua mucosa sensível do esôfago. A diluição em água neutraliza o perigo imediato, tornando-o seguro para suas mucosas, mas mantém o ácido acético biologicamente disponível para agir no seu metabolismo. O erro a evitar, além de tomar puro, é diluir em pouca água, como um shot. Isso ainda é muito concentrado e agressivo. Passo 5. A execução. Vamos chamar de o método do canudo. Beba essa mistura diluída e, se possível, use um canudo. A ciência é mecânica. Ao usar um canudo, você direciona o líquido para o fundo da sua boca, minimizando ainda mais o contato do ácido, mesmo diluído, com os seus dentes. Como otimização e dica profissional, assim que terminar de beber, enxague vigorosamente a boca com um pouco de água pura. Apenas enxague e cuspa. Importante: não escove os dentes imediatamente após beber o vinagre. O ácido amolece temporariamente o esmalte, e se você escovar, você estará literalmente lixando seus dentes. Espere pelo menos 30 minutos. Passo 6. A espera estratégica. Vamos chamar de o período de ação. Após beber a sua poção matinal, você vai esperar. O ideal é esperar de 15 a 30 minutos antes de tomar seu café da manhã, seu café preto ou seus medicamentos. A ciência por trás dessa espera é crucial. Estamos dando tempo para o ácido acético agir. Nesse período, ele está fazendo 3 coisas que aprendemos no início. Ação 1. Ele está sinalizando ao seu fígado para diminuir a produção de glicose, a gliconeogênese. Ele age como um sinal de trânsito dizendo ao fígado para ir mais devagar. Ação 2. Ele está melhorando a sensibilidade à insulina. Ele ajuda a lubrificar a fechadura dos seus músculos, preparando-os para receber a glicose que virá do seu café da manhã. Ação 3. Ele começa a retardar o esvaziamento gástrico. Ele prepara seu estômago para que a comida que você vai ingerir seja absorvida mais lentamente, evitando aquele pico agudo pós-refeição. O erro a evitar é tomar o vinagre e comer imediatamente. Você não deu tempo para a mágica acontecer. Agora, vamos blindar você de riscos e gerenciar suas expectativas. Esta sessão de perguntas e respostas é talvez a mais importante de todo o vídeo. Quero que você tenha segurança absoluta. Primeira pergunta, a mais comum. Doutora Camila, isso não vai queimar meu estômago? Eu já tenho gastrite. Ótima pergunta. Como eu disse, sempre diluir. Se você tem um histórico de úlceras ativas ou gastrite severa, esta técnica não é para você. A segurança vem em primeiro lugar. Se você tem uma gastrite leve ou apenas um estômago mais sensível, o protocolo de segurança é começar com 1 colher de chá, 5 ml, na mesma quantidade de água, 200 ml, e observar como seu estômago reage por alguns dias. Se for bem tolerado, você pode progredir para a colher de sopa. Segunda pergunta. E os meus dentes? A senhora me assustou. É para ter respeito, não medo. O protocolo de segurança é triplo, diluição obrigatória, uso preferencial de canudo, enxague com água pura imediatamente após, e nunca escovar os dentes nos 30 minutos seguintes. Seguindo isso, seus dentes estarão protegidos. Terceira pergunta, e esta é um aviso de segurança muito importante. Doutora, eu tomo insulina ou medicamentos como gliclazida ou clorpropamida, sulfonilureias. Isso é perigoso? Sim, pode ser. E preste muita atenção. Esses medicamentos são potentes e podem causar hipoglicemia, açúcar baixo demais. O vinagre de maçã, como vimos, também ajuda a baixar a glicose. O que acontece se você combinar 2 coisas que baixam a glicose? Seu açúcar pode cair demais. Isso é perigoso. Portanto, se você usa esses medicamentos, você precisa falar com seu médico antes de começar este ritual. Você não pode fazer isso por conta própria. O que provavelmente vai acontecer, e isso é uma vitória, é que seu médico vai precisar reduzir a dose do seu remédio, porque o vinagre está fazendo parte do trabalho, mas isso exige monitoramento de perto nos primeiros dias. Quarta pergunta. Eu tenho digestão lenta, sinto o estômago pesado sempre. Se você é um diabético de longa data e tem o diagnóstico de gastroparesia, paralisia parcial do estômago, esta técnica
não é para você. Lembre-se, um dos mecanismos do vinagre é retardar o esvaziamento gástrico. Em uma pessoa normal, isso é ótimo. Em alguém com gastroparesia, isso vai piorar os sintomas. Quinta pergunta: posso tomar à noite, antes de dormir, em vez de acordar? É uma estratégia diferente e válida. Alguns estudos mostram que tomar vinagre à noite, com um lanche de proteína, pode ajudar a reduzir a glicose da manhã. No entanto, o ritual que estou ensinando hoje é especificamente focado em duas coisas: combater o fenômeno do amanhecer no momento em que ele acontece e preparar seu corpo para o café da manhã, reduzindo o pico pós-refeição. Eu, pessoalmente, vejo mais benefícios no ritual da manhã. Sexta pergunta: doutora, isso quebra meu jejum. Intermitente? Tecnicamente, sim. O vinagre de maçã tem algumas calorias, embora mínimas, mas vamos ser práticos. Se você está fazendo jejum para controlar o diabetes, o benefício metabólico de modular sua glicose em jejum e sua resposta à insulina supera em muito a quebra técnica do jejum. Estamos falando de um jejum terapêutico, não dogmático. E sétima pergunta: isso não é uma cura mágica, certo? Quero ser 100% honesta com você. Não, o vinagre não é uma cura mágica. Ele é um potencializador. Ele é uma ferramenta poderosa para adicionar ao seu cinto de utilidades contra o diabetes. Ele não substitui seus medicamentos. Ele não substitui uma dieta baixa em carboidratos. Ele não substitui o exercício. Mas ele faz com que tudo isso funcione melhor. Pense nele como o turbo do seu carro. Ele otimiza o motor que você já tem. E isso me leva ao nosso último bloco, o ecossistema de apoio. O vinagre é o seu novo soldado, mas ele não vence a guerra sozinho. Ele precisa de um exército. Este exército é composto pela nutrição, pelo movimento e pela recuperação. Na nutrição, o ritual do vinagre te prepara para o café da manhã, mas o que você come nesse café da manhã é decisivo. Se você tomar o vinagre e depois comer pão com geleia, você está mandando seu soldado para uma batalha impossível. O café da manhã ideal para sinergia é focado em proteínas e gorduras saudáveis. Ovos mexidos com abacate, por exemplo. O vinagre segura a primeira onda, do fígado, e a proteína gordura previne, uma segunda onda, da comida. Adicionar fibras como chia ou linhaça é outra dupla poderosa, pois as fibras também retardam a absorção de glicose. No movimento, o exercício físico é o sensibilizador de insulina número 1. O vinagre ajuda, mas o músculo pede glicose após o exercício. O exercício de resistência, musculação ou mesmo uma caminhada rápida esvazia os estoques de glicogênio do seu músculo, criando espaço para a glicose sair do sangue. O exercício ativa transportadores de glicose chamados GLUT4, que puxam o açúcar para dentro do músculo sem precisar de insulina. É um mecanismo paralelo e incrivelmente potente. Finalmente, a recuperação. Isso nos leva de volta aos fatores de risco. Você pode fazer o ritual do vinagre perfeitamente, mas se dormir 4 horas por noite, o seu cortisol vai ganhar a batalha. O ritual do vinagre se torna quase inútil se o seu sono não for uma prioridade absoluta. O gerenciamento do estresse, através de meditação ou respiração, reduz sua linha de base de cortisol, tornando o próprio fenômeno do amanhecer menos agressivo. O vinagre, a dieta, o exercício e o sono não são escolhas. São os 4 pilares da sua nova fortaleza metabólica. Nós viajamos fundo hoje. Começamos com aquela frustração matinal, a sensação de acordar já derrotado. Dissecamos o inimigo, o fenômeno do amanhecer, e vimos como ele afeta seu corpo inteiro. E então, eu lhe entreguei uma ferramenta, um ritual simples de 1 colher. Aquela frustração de acordar com o açúcar alto, sentindo que o dia já começou errado, pode acabar. O fenômeno do amanhecer não é um monstro invencível. É apenas um processo biológico que agora você entende. Você não é um fracasso, como o Carlos pensava. Seu corpo estava apenas seguindo um programa antigo em um contexto metabólico desequilibrado. E agora, você tem mais do que conhecimento. Você tem um plano de ação. Aquele número na tela do glicosímetro não é mais um julgamento. É um dado. É um feedback. Você não está mais perdendo para o diabetes. Você está gerenciando sua biologia, com sabedoria, com paciência e talvez com uma colher de vinagre.
Ser diabético não é uma sentença de fracasso. É um chamado para entender seu corpo em um nível mais profundo. Você tem as ferramentas para gerenciar isso. Se esta jornada, esta aula profunda, mudou sua perspectiva e lhe deu uma ferramenta prática, se inscreva agora no canal. Meu trabalho e meu compromisso é trazer a ciência para o seu dia a dia, de forma que você possa usar de forma segura e eficaz. E, por favor, compartilhe este vídeo. Pense agora em um amigo, um parente, alguém que você ama que também se frustra com a glicose matinal. Pense naquele grupo de diabetes que você participa. Você pode estar entregando a ele a chave que ele precisava, a mesma luz que o Sr. Roberto encontrou. Você pode mudar o dia de alguém. Eu sou a doutora Camila Rodrigues. Cuide-se, entenda seu corpo e nos vemos no próximo vídeo.